Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse episódio do Pode Sim. Hoje eu estou aqui com a Suzana, minha mentorada. Ela veio de Cruzeta, interior do Rio Grande do Norte, e ela vai mostrar para vocês a trajetória, como era a Suzana antes e depois do processo de mentoria e como que é o trabalho dela como professora de música no interior do Rio Grande do Norte, toda essa riqueza cultural que o Nordeste tem. Ela vai explicar como que ela faz isso nas aulas dela e como que ela vem ampliando o negócio dela. Suzana, seja muito bem-vinda. Ai, que alegria, que prazer estar aqui com você, né? De frente a frente. A gente está sempre ali por trás, no Zoom, nas mentorias, mas é muito gostoso e estou muito feliz de estar aqui pessoalmente com você. Eu também. Estou muito feliz que você veio. Primeiro, obrigada por ter vindo, ter andado tantos quilômetros aí para estar aqui, né? Eu sempre falo que longe é o lugar onde você não quer estar. Então, você veio de tão longe e agora a gente está tão perto. Na verdade, a gente está perto também nas mentorias, porque eu falo que a mentoria é um processo online, mas que a gente tem um calor humano, um aquecimento ali e realmente uma transformação. E isso é muito latente no seu trabalho. Eu venho acompanhando esse trabalho desde a primeira vez que a gente conversou, que você estava morrendo de medo de vir para a mentoria. É verdade. Não é verdade? É verdade. Morrendo de medo. Foi consultar uma amiga, falar, mas é bom mesmo? Será que eu vou? Não foi? Exatamente. Fui consultar uma amiga. E o que ela falou para você? Ela falou assim, ó, a Cíntia te joga num precipício e depois você voa com ela. Eu adorei isso. A Cíntia te joga num precipício e depois você sai voando, porque né? É verdade. Eu faço vocês mudarem a maneira de vocês trabalharem, de enxergarem o trabalho, o dia a dia de vocês e depois literalmente vocês saem voando. E essa é a minha missão como mentora e eu adoro essa transformação. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas primeiro eu queria saber um pouco de você, Suzana, musicista. Qual foi a sua formação musical? Com quantos anos você começou a aprender música? Como que foi a sua formação? Teve dificuldade ou foi tudo lindo, maravilhoso? Que eu acho que não foi, né? Porque não é para ninguém. Conta um pouquinho da Suzana quando você começou. Se foi criança, se já foi adulta, como que foi que você começou? Isso. A minha iniciação musical se deu a partir dos 13 anos de idade, né? Eu sou de uma família que já tem alguns músicos e isso me inspirou um pouco, né? Meu irmão é baterista e minha irmã é saxofonista. E ela tem uma história muito bonita com a música que me inspirou muito, né? Ela foi a primeira musicista da minha cidade. Então quebrou muitas barreiras, Uau! assim, numa cultura de interior que músico é tido como vagabundo, né? Então ela quebrou muitas barreiras e isso foi muito inspirador para mim. Então, a cultura da minha cidade é uma cultura muito de bandas de músicas, de filarmônicas, e eu sou um fruto desse projeto, né? Eu comecei na bandinha de música, primeiro com a iniciação musical e a flauta doce, aquela alegria quando você escuta aquele anúncio na difusora ainda, abrindo vagas para a turma de teoria, aquela euforia na cidade, né? E eu sou muito dessa geração, de começar nesses passos aí com a iniciação musical na flauta doce e na filarmônica. Públicos. Isso, é um espaço público, gratuito, e eu sou fruto desse projeto, da Filarmônica 24 de Outubro de Cruzeta. E meu primeiro mestre foi o Bembem Dantas. Legal. E como que funciona essa filarmônica? Ela existe até hoje? Ou como ela funcionava? Como que era a educação musical de vocês dentro desse projeto? Existe até hoje. E foi nesse projeto que eu aprendi um pouco dessa questão de começar a dar aula também. Porque é um projeto que você começa a dar aula e quando você já sabe um pouco, o maestro estimula a gente a ir dando aula já aos primeiros alunos, tanto de teoria como de flauta, e no meu caso foi a clarineta. Quando eu já estava com uma certa bagagem, aí eu comecei a dar aula de clarinetes, né? Formei quarteto e foi uma maravilha. Nossa, que legal. Então você entrou como aluna e aí depois que você já tem uma certa desenvoltura, uma competência, o professor prepara vocês para vocês trabalharem com os menores. Exatamente. Que vão entrando e que não sabem nada. Exatamente. E até hoje é assim. É um projeto muito bonito lá da Filarmônica 24 de Outubro. Se Show. você não conhece ainda, acesse lá, né? Filarmônica 24 de Outubro, Cruzeta RN.
Show, adorei. Eu vou procurar conhecer. Quem não conhece aí, vai conhecer esse projeto, porque com certeza ele é inspirador e vai trazer muitas práticas pra gente em sala de aula. E Suzana, será que foi ali que você começou a ser professora? Que você nem sabia e que ali você já era professora? Com certeza, ali foi despertando, né, essa paixão, esse amor pela docência. E com certeza ali foi me dando uma bagagem para o que eu cheguei a ser hoje como professora. Uau, que maravilha, eu não sabia dessa história. E aí, depois da passagem por esse processo de aprendizagem, como aluna e já a iniciação como professora, quando você se tornou uma professora de fato, que você falou, agora eu vou ser professora? Você fez graduação, técnico, pós, quando você falou assim, agora eu vou ser realmente professora de música, agora eu vou trabalhar, ganhar dinheiro com isso? Isso, demorou um pouquinho, né? Eu tive uma formação na Filarmônica por alguns anos, ganhando, né, propriedade ali no instrumento e ajudando na difusão da cultura na minha cidade. Então, mais ou menos, eu acho que foi em meados de 2010, não, mais ou menos, com os 17 anos, aí eu fiz a prova do curso técnico para clarinete, em Natal, né? Porque no meu interior não tem faculdade, não tem cursos. Então, E o quantos insight quilômetros é a Cruzeta de Natal? dá 3 horas e meia de E viagem, você fazia isso toda semanalmente? semana. Toda semana. A gente tirava um dia, né, para ir ter aula na capital, e aí tinha que voltar para dar aula aos outros alunos da Filarmônica. E foi muito, assim, gratificante, cansativo, mas quando a gente é mais novo, né, o gás está Com novinho. certeza. E quantos anos você tinha nessa época? Eu creio que eu tinha uns 17 anos. Legal. E aí você ia para Natal, fazia todo esse percurso, e quando que daí você começou, agora eu vou abrir um espaço, agora eu vou começar, ou começaram a pedir? Porque para mim, começaram a pedir para eu dar aula de música. Eu tocava na igreja e eu tocava ali nas rodinhas de amigos e meus amigos começaram a pedir, Cíntia, você não ensina a tocar violão? Foi violão. Eu comecei a fazer piano com 7 anos e aí com 12 eu comecei a fazer violão. E o violão eu aprendi muito rápido. Então assim, com 13, 14 anos, eu já tocava bem piano, porque eu já fazia desde os 7, e o violão eu também já tocava bem em rodinhas de amigos. Cíntia, você não me ensina a dar aula? E foi assim que eu comecei a minha história como professora de música, porque começaram a pedir e o que eu sabia eu ensinava. Eu não sabia tudo, mas o que eu sabia eu já ia ensinando. Como que foi para você? Foi mais ou menos isso? Para mim foi um pouco diferente, Cíntia, Conte porque então. eu não comecei no meu instrumento clarinete, né? Eu comecei a estudar música, também teve uma parte religiosa, né? O tecladista da Igreja Católica, né, começou a me dar alguns ensinos lá em acordes, e aí eu comecei a tocar no grupo da Renovação Carismática. E também aprendi a tocar violão, assim, por curiosidade, né? Naquela revistinha ainda de música caipira. Nossa, eu comprava na banquinha também. E tocava na renovação também. Mas aí a questão de ser professora mesmo já veio um pouco tarde, né? Tarde quantos anos? De musicalização agora em 2022, né? Meu, Uau! meu, meu projeto só tem 1 ano, né? Ele está bem novinho. Tá, Mas tá. aí, assim, tinham convites para mim dar aula, viam eu tocando violão, cantando, aí perguntavam, você não dá aula de canto? Mas eu não tinha segurança de dar. Tá. Aí depois que eu comecei, né, eu fiz o bacharel em clarinete, aí teve uma pausa ali para cuidar do filhote, a gente sempre tem que ter esse tempo para o filho. Aí depois que ele estava com 2 aninhos, né, fiz recital tudo, ele ensaio com ele na barriga, levei ele para recital no colo, muito gostoso. E aí depois que eu terminei, aí uma pessoa me incentivou, né? Por que você não continua estudando? Que eu estava bem parada mesmo, assim, desmotivada. E aí eu fui para a licenciatura, né? Fiz a inscrição lá no processo seletivo, estudei um pouco e passei. Aí nessa entrada na licenciatura em música foi que começou essa paixão, assim, nossa, é isso que eu quero dar aula para criança. E foi daí que surgiu. Comecei a pensar no projeto e voltando para o meu interior, né? Porque até então eu morava na capital, quando eu comecei a fazer a licenciatura. Ah, você morou esse tempo na capital, Isso, em eu Natal. tive uma transição, né? Porque depois veio o casamento, veio família, a gente morou um tempo no Amapá e depois retornou para Natal. Que Tá. até então eu também tinha passado no concurso da Banda Sinfônica,
né? Você aí eu prestou comecei concurso para banda isso. sinfônica em Natal. Quando eu entrei no meu bacharelado em clarinete, aí abriu o concurso para a banda sinfônica em Ah, Natal. E aí eu fiz e passei. legal. Aí eu comecei mais como instrumentista mesmo, né? Depois foi que veio essa questão da licenciatura em música e da docência. Entendi. Eu sei que você é uma profissional multifacetada, porque você dá aula de várias modalidades, instrumentos e tem uma informação ampla. Você é formada em clarinete e dá aula de outros instrumentos. Conta um pouco dessa formação, como que o clarinete influenciou nisso nos instrumentos de sopro? E tem instrumentos de sopro que você dá aula também. E como que está organizada hoje as suas aulas, a sua metodologia, os níveis dos alunos? Isso. Além de aulas para crianças, né, que eu comecei, eu dava tudo junto, Cíntia, acredita. Eu dava Acredito. de 3 a 10 anos. E aí começou com 10 crianças ali, e aí eu fui começando a perceber que uma coisa que servia para um não servia para outro. Mas aí ali a gente vai aprendendo com os nossos erros, e aí para esse ano de 2023, eu já comecei a dividir em faixas etárias, né? Dividi de 1 a 2 anos, depois de 3 a 5, de 6 a 9. E depois que eu entrei para a mentoria com você, aí veio as turmas de teclado, né? Que já foi uma ideia que eu estava na minha cabeça, mas insegura, e você me ajudou muito, né? Encorajando ali. E foi muito bom, porque eu expandi mais ainda. E esses alunos de 6 a 9 anos, eles têm a introdução na flauta doce, né? Que aí também foi a formação que eu tive. E ajuda muito em muitas questões do desenvolvimento da fala, né? Claro, porque a flauta ou qualquer instrumento de sopro, ele treina esses músculos da face. E esses músculos da face do nosso rosto são os mesmos músculos que a gente vai usar para falar, para mastigar, né, para respirar. Então, isso Exatamente. influencia muito a nossa parte motora de fala, de linguagem, a aprendizagem desses instrumentos. Isso, inclusive, é um conteúdo, uma fala para você quando for divulgar as suas aulas de música. Falar dos instrumentos de sopro, o quanto eles colaboram para essa parte da nossa fala, da nossa mastigação, da nossa oralização, de treinar os músculos. Como eu sou fonoaudióloga, na faculdade de fonoaudiologia a gente tinha aula de anatomia, de neuroanatomia, e a gente via ali todos os músculos da face. E são assim, inúmeros, muitos. E cada um tem uma função. Um que leva o lábio para baixo, para cima, desculpa. Outro que leva o lábio para baixo. Um que puxa o sorriso. Um que deixa a gente com essa marquinha aqui em cima quando a gente fica triste ou quando chora. Então, todos esses músculos têm funcionalidades para a gente comer, para engolir. Então, isso tem muita função quando canta, quando você toca um instrumento de sopro. Faz todo sentido esse trabalho para a parte vital do ser humano. E isso pode ser desenvolvido desde criança ou para adultos também. Então, é muito importante você trazer essa conscientização, que não é só uma aula de instrumento musical. Você ali está trazendo melhores condições vitais para aquele seu aluno, para quem está com você. Exato. E isso que você trouxe agora desse acompanhamento dos alunos, esses alunos eles entram com você enquanto crianças e você bebês, e você vai preparando eles para o instrumento. Você faz uma aula realmente de musicalização aí, você musicaliza, prepara esse aluno para o instrumento. É esse processo didático e metodológico que você segue? Exatamente, né? A gente começa ali na musicalização, trazendo as influências para eles desenvolver o ouvir, a apreciação musical, né? Vários fatores. Mas aí depois você tem que introduzir o instrumento, porque a própria criança, ela tem a curiosidade. Eu quero tocar um instrumento. E o pai também sempre pergunta que eles ainda no interior, eles não têm uma cultura de aula de musicalização. Então, eu sou a pioneira lá nesse trabalho. E aí eles acham que uma criança de 1 ano vai conseguir tocar um instrumento, aí a gente tem que explicar. E aí, ali, a partir de 4, 5 anos, aí eu conheci a metodologia do Amigos do Piano, e aí eu já estou introduzindo com esses alunos, com a idade mais avançada.
Adoro Amigos do Piano, das minhas amigas Marilena Lage e Angelita Ribeiro, que tem esse material incrível e que vem revolucionando o cenário da educação musical. E você disse algo que você vai preparando eles, né? Quando a gente tem um aluno que chega para fazer uma aula de instrumento já preparado, musicalizado, a gente consegue desenvolver muito mais rápido o instrumento. Ele já tem ritmo, ele tem percepção, ele tem uma coordenação motora aguçada. E quando você tem um aluno de 7 ou 8 anos que ele nunca fez aula de instrumento antes, você também pode desenvolver essas habilidades. Você vai desenvolver as habilidades que ele não desenvolveu ali até os 6 ou 7 anos, você vai trazer isso para ele desenvolver e ter essa coordenação mais apurada para o instrumento. E a linguagem também, você percebe que as crianças de 0 a 6, com a música, eles têm um repertório de palavras maior, diferenciado, porque realmente nas canções elas trazem um repertório diferenciado. Me conte como você faz essa prática nas suas aulas e como que é a sua percepção disso. É uma habilidade que a gente tem que ter, né? Muitas pessoas dizem, eu acho que eu não consigo dar aula para pequenininhos. E eu também imaginava isso, que eu não conseguiria. Mas quando a gente começa a dar aula, a gente vai começando a perceber que é importante você desenvolver as questões de cada faixa etária, né? O desenvolvimento, é importante a gente saber o desenvolvimento. E eu trabalho muito isso através do canto, né? Os pequenininhos de 1 a 2 anos, né? Que eu não trabalho ainda essa faixa de 0 a 6 meses. Mas de 1 a 2 anos eu exploro muito isso, a questão da fala, através do canto, da socialização, os pais participam, né? E eu percebo realmente isso, né? Eles têm um vocabulário que você tem que explorar para que eles desenvolvam cada vez mais. E os maiores já têm um vocabulário mais definido, né? Até pela questão da própria idade, né? Que eles já conviveram mais com outras práticas. Concordo com você. Tanto é que na minha metodologia, o método Criança e Música, para criança de 0 a 6 anos, eu trago exatamente isso, que eu juntei o conhecimento que eu tenho da fonoaudiologia, no desenvolvimento de linguagem da criança, com a música, e eu trago um passo a passo, um script de como o professor trazer a música para o aluno de acordo com a sua faixa etária, de acordo com as fases do desenvolvimento, porque tem uma curiosidade que o R é a última palavra, última letra, desculpa, o último fonema que a criança vai adquirir lá perto dos 5 anos. Então não adianta você ficar cantando a música do rato para a criança de 2 anos, porque ele vai falar ato. Ele não vai falar rato, ele vai ficar cantando ato, ato, ato. Então você tem os fonemas, as consoantes exatas para cada faixa etária para você estimular para ter esse desenvolvimento. E você praticando esse desenvolvimento, você consegue até prevenir e identificar casos como autismo ou outras atipias ou um atraso de linguagem. Você consegue diagnosticar esses casos. Na verdade, quem vai diagnosticar é um médico, um fonoaudiólogo, um médico foniatra. Mas você consegue ter percepções desse atraso, conversar com a família, já falar para eles, olha, tem alguma coisa aí no desenvolvimento que não tá ok, que não tá legal, vamos investigar isso, vamos olhar mais fundo para que você realmente ajude esse seu aluno. Isso já aconteceu com você? Porque eu sei que você tem esse olhar apurado para cada aluno, porque mesmo a gente dando aula em grupo, a gente tem um olhar individualizado para cada nosso aluno. Isso já aconteceu com você? Como que você procedeu? Foi difícil? Foi fácil? Você ficou com medo de falar com a família? Como que você resolveu isso? No meu caso, quando as famílias me procuram, elas já dizem, né? Eu estou colocando porque eu estou percebendo isso e isso. E também eu quero que ele desenvolva socialmente. Mas, assim, teve um caso que eu percebi, né? De um aluno meu de 4 aninhos. E aí a gente fica com medo de falar, porque a gente tem medo de perder o aluno, de magoar a família. Mas aí eu procurei logo a escola dessa criança, né? Aí eu fui para a professora e ela disse, realmente ele está em questões de investigação. E aí eu deixei
por conta da escola. Tá, mas você procurou ajuda Isso. com a escola e notou isso, isso é fundamental. E ele só passou um aninho comigo, né? Mas os pais são muito agradecidos, tiveram que viajar e tal. E ele passou um ano comigo e foi muito enriquecedor. Mas você trouxe aqui isso já é um direcionamento para as Exato. pessoas. Não sabe como falar, não sabe como conduzir, procura o professor, conversa com a família, vê onde estuda, vê como vocês lidarem com essa situação, porque o objetivo é ajudar o aluno e não deixar ele num atraso, que o estímulo musical, que o seu trabalho possa estimular ele cada vez mais. E isso num trabalho multidisciplinar, em conjunto com outro professor, com outro pedagogo, vai fazer muito mais sentido, vai ter resultado muito mais rápido. Agora, Suzana, falando um pouco ali da sua cultura local, conta pra gente. Eu não conheço o Rio Grande do Norte, não conheço Cruzeta, não conheço Ainda, Natal, né? ainda. Conta um pouco pra mim como que é a cultura local de vocês, o que vocês ouvem, quais são as festas tradicionais que tem ali na cultura de vocês. A cultura do Nordeste em si é muito forte, o forró, né? O Sim. xote, baião. Adoro. E aí tem as festas de padroeiro, né? Lá a cultura mais forte é vaquejada, né? Onde vem as bandas de forró também. E a festa de padroeiro, que é sempre em outubro. E A aí religiosidade ali é muito forte também, né? muito forte. De todas as religiões, né? Isso, Sem preconceito nenhum, todo mundo isso. congrega todas as religiões. Exato. Aí é muito forte essa cultura da filarmônica. A filarmônica toca ali nas procissões, toca antes da missa, depois da missa. E aí tem as bandas, né, de forró que vêm e fazem aqueles shows. E é mais essa cultura que tem na minha cidade. E como que você atrela isso às suas aulas? Tem canções infantis, canções culturais que você traz no seu trabalho? Como que você agrega isso? Porque eu sou do interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Já vou falar igual interiorana mesmo. E no interior de São Paulo, na minha cidade, que é Piracicaba, nós temos a cultura caipira, muito forte. E tanto é que o meu mestrado, minha pesquisa de mestrado foi com professores de música. Foi ali que começou, em 2013, que começou a despertar em mim esse interesse para saber mais sobre carreira de professores de música. Eu tenho certeza que foi ali que eu já comecei a me desenvolver como mentora e a saber sobre isso. E eu queria saber como que os professores de música locais da minha cidade, como eles trabalhavam a cultura local, que é a música caipira tradicional da constituição ali da nossa colonização piracicabana e da nossa região, como que eles trabalhavam isso nas salas de aula ou nos trabalhos dele como professores de música. Então agora eu quero saber do seu espaço. Eu fiz uma pesquisa com 12 professores, fiz entrevistas e cheguei ali a uma conclusão que todos eles gostam, usam muito disso para o trabalho deles em sala de aula. Então, eu queria saber como que você faz isso no seu trabalho. Como que você traz essa cultura, tanto do linguajar, né? Porque a gente fala ali o porta, o porteira, né? Tem todas um linguajar nosso do interior. Como que você traz isso para o seu trabalho em sala de aula, essa cultura local suas? Porque hoje os alunos, eles conhecem muito a cultura da mídia, da internet, e muitas vezes esse local nosso fica esquecido, eles acabam não desenvolvendo. Como que você faz isso dentro da sala de aula, essa prática? Exato. Eu procuro trabalhar a nossa musicalidade forte lá, que é o forró, o baião, o xote. Eu trago isso em junho, né? Que as festas de São João lá, quadrilhas são muito fortes. E aí eu trabalho tanto com os instrumentos rítmicos, né? Mostrando o triângulo. Aí boto eles para tocar um zabumba, um triângulo. E aí explico a batida de cada instrumento, né? Ali, de cada... não é instrumento, é a batida de cada estilo, né? Do xote, do baião e do forró. Então, eu faço muito isso com eles ali. Também trago canções, os compositores que são importantes, o Luiz Gonzaga, né? E aí eu trabalho nesse sentido com eles. Você sabe que na época de faculdade, era a época do forró universitário. Quando eu fiz faculdade, eu entrei na faculdade em 96. E era a época do forró universitário. E eu ia muito. Eu adorava ir nos forrós universitários, de cantar em shows. E muitos do Nordeste vinham
para o interior de São Paulo fazer show. Eles vinham muito. Trio Virgulino estava direto aqui, que era do Nordeste. Forroseando, acho que tinha outro grupo, Fala Mansa, que na época estava explodindo. E eu adorava esse ritmo, principalmente por conta da marcação. Aquele ritmo gostoso. É quase que uma brincadeira dançar Exato. forró, não é? É muito gostoso. E festa junina também é muito bom. E eu gostava muito disso. E nos recitais, eu usava sempre alguma temática sobre algum autor. Isso facilitava para a escolha de repertório e isso facilitava para fazer sentido para o público do que estava acontecendo. E Luiz Gonzaga é um que sempre está em pauta. Ali, cada 2 anos, eu coloco de novo um Luiz Gonzaga, entra junto um Dominguinhos, porque eu percebo que o público gosta e é algo que ultrapassa gerações. Porque se a gente não ensina na aula de música, a gente praticamente na rádio não toca. Exato. Rádios específicas, né? Sozinho ninguém vai ali no Spotify procurar uma playlist do Luiz Gonzaga se não for apresentado a ele. Faz sentido? Faz total sentido. E cabe a gente, como educador musical, trazer isso, né? Trazer as nossas raízes, os pioneiros ali que trouxeram isso muito forte. Faz total sentido, Cíntia. Eu concordo. Agora, essa sua transformação como professora, como dona de escola de música, a gente estava falando isso agora, né? Você estava conversando, você falou assim, eu não tenho ainda uma escola de música. Eu falei, não, você tem, você só não assumiu que você tem, mas você tem uma escola de música. É que ela funciona ainda num espaço ali da sua casa que é dedicado a isso, mas você já tem uma escola de música. Como que foi esse processo de entrar para a mentoria, de começar a ser desafiada, mentorada, porque na mentoria eu realmente desafio, eu coloco novas ações, eu falo que meus mentorados não ficam sentados no pudim, né? Não tem ninguém ali no pudim, não. É ação, tem que realmente mudar o status, você tem que ter ações diferentes para ter resultados diferentes. Então agora conte para todo mundo ouvir como que foi, e na mentoria você está sempre desconfortável. Então, como que foi esse desconforto do começo de mentoria, quando você me ouvia falar alguma coisa? Como que você foi absorvendo isso? Porque isso é uma absorção, é algo que você vai maturando. Eu, como mentora, estudo desenvolvimento humano e eu sei disso e eu percebo o movimento de vocês. E até quando algum mentorado dá um passo para trás, tipo assim, nossa, eu tô me mexendo demais, mas eu não fazia. Há um certo estranhamento no começo. Como que foi esse desconforto para você no começo? Porque eu sei que é desconfortável. No começo foi bem difícil para mim, porque eu sou uma pessoa muito tímida, insegura, e aí eu fiquei receosa de entrar, né? Fui procurar a amiguinha lá, conversei, mas eu disse assim, se eu não tomar uma decisão, ninguém vai tomar por mim. E esse processo foi assim, eu creio que foi um divisor de águas na minha vida, né, em 2023. Porque, como você sempre fala, quem anda na mentoria, ele adianta os passos, ele não comete os erros. E eu estava cometendo muitos erros, eu estava perdidíssima na questão de empreender, né? Na primeira vez que você falou comigo, aí você disse assim, é muito triste isso que você está cobrando. Aquilo me deixou assim num desconforto, que eu disse, não, eu tenho que tomar alguma decisão e literalmente foi sair assim da zona de conforto. Eu era uma pessoa muito acomodada, pensava e não agia. E você leva muita gente para a ação, sabe? E isso fez um total diferencial. E me conte quais foram as ações, o que você não fazia que você passou a fazer? Eu não tinha elaborado os níveis, né, as modalidades eu não tinha aquele Media Kit que você ensina a gente a fazer. Conta aí o que é o Media Kit, porque quem está ouvindo aqui às vezes não é mentorado, não sabe. O Media Kit é simplesmente aquilo que você coloca os valores das suas aulas, suas modalidades, e você entrega já um pacote completo para o seu cliente quando ele entra em contato com você. E aí eu não tinha isso definido, né? Que você tem ali o seu histórico, a sua trajetória profissional. Para aquela pessoa saber com quem ela está falando. Um script. Né? Porque olha todo o histórico de vida que você contou aqui. Então, você é a Suzana Santos, a professora de música realmente diferenciada para os alunos que querem estar com você. Exato. Cíntia, isso fez muita diferença, assim, porque tinha uma mãe que estava
chavecando comigo há muito tempo, né? E ficava só vai lá e não decide. Aí, O que é quando... chavecando no Nordeste? É que fica... Chavecando é Tá, procurando que chavecando tá ali, né? conversa. Querendo, conversando, perguntando e não se decide. Tipo, eu cantava para decidir pela Você mentoria, tava né? chavecando a mentoria até você se decidir, é isso. Isso. Aí essa mãe chavecando e tal, aí depois de tantos meses, quando eu mandei o Media Kit para ela, ela disse, amei sua apresentação, vou ficar com a aula de música. Como faz a diferença a gente ter um direcionamento assertivo? Olha quanto dinheiro você perdeu. Eu tenho que falar. Eu falo isso lá dentro da mentoria, mas vou falar aqui. Olha quanto dinheiro você perdeu só dessa que a gente está falando. Tantos outros, né? Porque as pessoas deveriam chegar procurando pelas suas aulas e você falava horário, preço. Era. Era Exatamente. isso, né? E eles não sabiam o valor que eu poderia de trazer para aquela criança, né? Que eu trabalho mais com público infantil mesmo. Você não dá aula para adultos. Ainda não, mas Tá. me procuram muito adultos, né, para dar aula de violão e tal, mas é porque eu tenho um xodó ali com as crianças e a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente se identifica e ama, né? Concordo, nichar faz toda a diferença. Eu sempre gostei mais de dar aula para criança. Tanto é que o meu método chama Método Criança e Música, porque eu sempre gostei. Então também não tem problema você não dar aula para todo mundo. Assuma o que você faz. Trabalhe com a sua verdade. Faça de uma maneira que faz sentido para você e que seja verdadeiro, porque isso vai soar verdadeiro para as pessoas e as pessoas vão querer mais ter você como profissional, você como referência, porque as pessoas vão estar mais à vontade, porque isso conectou com elas. E não são todos os alunos que serão nossos. Nós teremos alunos realmente conectados e é muito melhor termos alunos conectados, porque conectados eles vão realmente estarem mais afinados com a metodologia, com o trabalho, com as mudanças que você for fazer. Então você vai ter um público realmente mais fiel junto com você. E isso vem acontecendo com você, né? Exatamente, né? Porque você já tem uma estrutura definida, as modalidades e a idade, aí as pessoas já vão ali em cima, ela dá aula para criança, então faz total sentido. E esse final de ano teve um outro desafio que eu lancei na mentoria, que eu ensino lá um script de reunião de famílias, de pais e de alunos, como você fazer essa reunião para falar sobre reajuste, sobre as mudanças de ano, sobre as modalidades, se as aulas serão em grupo ou individuais, e você teve essa reunião. Como que foi passar por esse outro desconforto, quando eu falei, vai ter que montar a reunião, de ter que montar a sua reunião e como os medos que iam acontecendo até realmente você ganhar confiança, inclusive, se porventura perder alunos, falar, ok, não era para mim, agora eu tenho um público realmente fiel a mim. Como que foi esse outro momento de desconforto, desde de pensar no script da reunião até executar e ter os resultados? O script da reunião, a gente já tem todo prontinho ali, né, na mentoria, você direciona muito bem, mas foi mais uma zona de conforto que eu tive que vencer e foi muito boa, sabe? A gente fica imaginando N coisas, mas como você fala, quando a gente coloca em prática os direcionamentos, os resultados vêm. Então, eu segui exatamente o seu script ali da reunião e deu super certo. Eu fiz individual, né? Fiz com cada pai e foi maravilhoso os resultados. Todos entenderam e tá uma maravilha. A comunicação tá assertiva. Tá assertiva. E como que foi sendo essa mudança? De repente você ganhava muito pouco dinheiro. Ganhava não, né? Fazia dinheiro. Eu sempre falo que quem ganha dinheiro é criança, né? Adulto faz dinheiro. Como que é esse dinheiro que você fazia e de repente você começar a fazer uma quantidade maior de dinheiro por mês, trabalhando muitas vezes o mesmo número de horas, com os mesmos alunos, mas e reestruturando esse negócio e ganhando mais? Como é essa aceitação? É fácil, é difícil? Há um estranhamento no início? Como é isso? É uma mudança de mentalidade, né, Cíntia? Eu precisei mudar em mim primeiro, né? É o valor que eu trago e depois que a gente consegue entender isso, aí fica fácil para começar a passar para os outros. Mas não vou dizer a você que é tão fácil, porque é como eu falei para você. Eu sou a pioneira na minha cidade e até você construir e se solidificar, você tem que ter uma clareza muito grande e trabalhar com a sua verdade, que é isso que você coloca muito para a gente, trabalhar com a nossa verdade.
Além de pioneira na sua cidade, você é uma referência na sua cidade e na região, porque a gente já sabe que tem outras pessoas agora procurando você para outros trabalhos. A gente conversou sobre isso, né? Até de uma pessoa que procurou você para fazer uma propaganda da escola de música dela. Eu falei, não, você tem que fazer propaganda da sua escola de música. Você vai fazer propaganda da escola de música de outro? Daí até eu falei, Suzana, olha como você está sendo vista como referência. As outras pessoas querem você ali, querem você no negócio delas, nas escolas de música dela, nas metodologias, para fazer propaganda. Então, aproveita essa referência que agora você está percebendo que você antes não percebia, não assumia, e usa isso a seu favor, porque é uma construção. Quantos anos você foi de cruzeta até Natal, viajando aí, se são 3 horas e meia, 7 horas por dia, ida e volta, Isso. mais as horas de estudo. De estudo. Quantas horas você fez isso até você se tornar profissional que você é hoje? Então faz todo sentido hoje de você usar dessa autoridade, mas você tem que mostrar para as pessoas. Não adianta você ser muito bom e não mostrar para ninguém. Não adianta você ser o melhor, eu sou o melhor, mas ninguém sabe. As pessoas têm que saber que você é o melhor. As pessoas têm que saber que você é muito bom ou muito boa naquilo que você faz. É isso que você vem fazendo com brilhantismo. Me conte se a família, o seu filho, as pessoas próximas foram percebendo essas mudanças sutis em você. Nitidamente, né? Vai percebendo. Meu filho, ele tem uma influência musical muito forte, né? Ele vê eu estudando, ele vê ali eu trabalhando. E aí, quando eu menos espero, quando eu vejo ele tá lá, ele pega o teclado ali, liga a televisão e tá tocando coisas assim que eu digo, meu Deus, de onde esse menino tirou isso? E a família também vai vendo o crescimento, vai incentivando. Hoje eu estou aqui em São Paulo, estou na casa de familiares meus e é muito assim, inspirador também para eles, né? Eles veem uma Suzana totalmente diferente, mais segura e certa daquilo que ela está buscando. Com certeza. Eles apreciam isso, então. Eles valorizam isso em você. Ou alguém fala assim, nossa, a Suzana tá mudada. Nossa, tem esses comentários assim? Tem, né? Com certeza. Interior é fogo. Mas, viu, o povo adora falar. Eu sou a blogueira da família. Uns acham que é sonhadora, né? Que tal, mas aqueles que não... uma professora minha fala, sopre seus sonhos ao vento e eles retornarão em forma de realidade. A gente tem que sonhar e tem que correr atrás do sonho. Como é isso? Repete essa frase que eu adorei. É da minha professora de neurociência. Como que ela a doutora Thaís. Ela fala assim, sopre os seus sonhos ao vento e eles retornarão em forma de realidade. Uau, adorei isso. Tem uma que eu falo que é assim que você já ouviu. Se seus sonhos... É pequeno. Se seus sonhos são... Não, são... Se seus sonhos não te assustam, né? Não te assustam. Se seus sonhos não te assustam, é porque eles são pequenos demais. Eu levo cada susto. Nossa, eu adoro levar cada susto com o que eu sonho, porque eu quero mesmo sonhar grande e eu sempre faço isso com os meus mentorados. O meu mentorado, outro dia eu dei um direcionamento pelo WhatsApp, ele falou assim, nossa, Cíntia, você sempre pensa grande pra gente, né? E penso, e levo as ações para que realmente vocês sejam grandes, porque na verdade vocês são. Só que vocês ainda não contaram pro mundo que vocês são grandes, e é isso que eu quero, é essa transformação de uma Suzana que não vinha há quanto tempo para São Paulo? Desde os 17 anos. E desde a mentoria para cá, você já veio 2 vezes a São Paulo? 2 vezes. Eu vim em outubro e estou vindo agora novamente, né? Depois da mentoria. Exato. Né? Ver outro mundo. Primeiro porque você teve dinheiro. Eu entrei em agosto, né? Entrou em agosto, na mentoria. Em outubro eu já estava aqui, de frente a frente com você. Primeiro porque você teve dinheiro para fazer isso. Coragem, saiu da zona de conforto. Então, vir para São Paulo, sair do interior, de qualquer interior, mesmo eu, sair do interior de São Paulo e vir para São Paulo é um movimento. Se você tem que fazer algo diferente para estar aqui. E é um lugar grande, com muitas pessoas, né? Então, você realmente tem que fazer um movimento para estar aqui nesse lugar diferente. E eu fico muito feliz de ver você assim e ver que o meu propósito em transformar vidas e carreiras vem acontecendo, porque eu não transformo só a sua vida. É a sua vida,
é a do seu filho, é da sua família, é a dos seus alunos, é das famílias dos seus alunos. É um ecossistema que vai se transformando, que vai se construindo e que vai transformando o mundo. Então, é esse o legado que a gente tem que saber que nós temos no mundo e que a gente tem que deixar ele para o mundo. Agora, eu queria saber um pouquinho mais da Suzana mãe. Agora vamos derreter o coração. Falar de filho derrete o coração, né? Conta um pouquinho do Levi, então. Você já falou que o Levi... Quantos anos tem o Levi? Levi tem 13 anos. Menino lindo. Demais. Lindo, eu já vi ele várias vezes, já conversei com ele online. Menino lindo. E é lindo de alma e de coração também, pelo que eu percebo, de valores. E como que você fala, como que ele senta e toca essa música? Porque você ensinou. Eu vejo isso com a minha filha, né? Tu me fala, e ela com 7, 8 anos já toca? Claro, não tem como, é desde a barriga, né? Eles podem não ser músicos, mas eles têm aí uma aptidão aguçada para música, né? Então, como foi essa construção de vida com o Levi? Como que é hoje? Como que é equilibrar trabalho e família? Porque a gente sabe que é assim, um samba do crioulo doido, né? Equilibrar isso, porque eu também passo por isso. Como que é esse equilíbrio da maternidade com o trabalho? Como que você faz isso? Você tem rede de apoio? Não tem? É a Suzana? Como que você faz isso também? Porque eu ouço assim, eu não consigo porque eu tenho filho, eu não consigo. Gente, filho não é impeditivo para nada. Muito pelo contrário, filho é um trampolim para a gente alcançar mais coisas por eles, mais vitórias por eles. Como que se administra isso? Meu filho nunca foi um empecilho na minha vida. Deixa eu segurar aqui a emoção. Ei. Pelo contrário, ele é inspiração para a minha vida e é por ele, né, que eu estou aqui sempre buscando melhorar a nossa qualidade de vida. E assim, desde que eu comecei a estudar, né, lá na faculdade, meu filho estava lá comigo na sala de aula, meu filho estava lá nos meus recitais. E eu trago ele muito para a escola de música também, né? Eu tenho família no interior e tudo, mas eu cresci numa família muito empreendedora, né? Meu pai era açougueiro, minha mãe, mesmo sendo uma dona de casa, mas também já teve mercearia. E aí a gente foi criada ali num ambiente muito, não vou dizer de pobreza extrema, mas de necessidade, que todo mundo teve que meter a cara muito cedo. Uhum. E aí eu tento trazer isso para ele, né? Não deixar ele muito acomodado, ele gosta muito de tela, é a geração das telas, né? Mas ele vai comigo. As crianças, quando ele não vai, já perguntam assim, cadê o Levi que não veio? Porque eles amam Levi lá nas aulas e eu trago ele muito para perto. E ele nunca foi empecilho para mim chegar em lugar algum. Beijo, filho, te amo. E é por isso que você está aqui hoje, como você falou, e toda essa movimentação, com certeza, é para deixar o seu legado, o seu exemplo de mãe, de profissional, de empreendedora para o Levi, desculpa. Assim como você acabou de falar do seu pai, que era um empreendedor, que acordava todo dia, abria a porta do açougue, ia lá, tinha o dele, e a sua mãe todos os dias acordava, era uma empreendedora da casa, né? Exato. Porque as mulheres que às vezes ficam, eu não trabalho, fico em casa. Trabalha muito mais, né? Trabalha muito mais do que quem sai para trabalhar. Então, você teve aí um exemplo de família de empreendedores e é o exemplo de profissional e de mãe que você é hoje. E eu percebo muito isso nas nossas conversas e hoje você afirmou isso aqui e que ter filho não é nada impeditivo para crescimento ou para você fazer algo diferente. Muito pelo contrário, nós somos exemplos para eles. Outro dia a Bia falou assim para mim, minha filha, mamãe, você trabalha muito. Acho que todos eles falam isso. A sua também fala isso? Então tá bom, ufa. Porque na hora a gente dá um peso, né? Putz, eu preciso trabalhar menos. Filha, mamãe trabalha bastante, primeiro, porque eu quero trazer uma boa condição de vida, eu quero trazer um conforto para nós, eu quero que a gente more num lugar confortável como a gente mora, eu quero que a gente que você estude numa escola boa. Então a gente quer trazer essas conquistas materiais de educação para os nossos filhos. E eu falei, filha, e principalmente o que a mamãe faz, eu transformo a vida de outras pessoas. Eu não estou só transformando a nossa é aqui em casa, mas eu transformo outras famílias, outros profissionais da música, outros donos de escola de música, para que as famílias deles também possam ser transformadas. E aí ela ficou me olhando e ela entendeu. Falei, acho que eu falei do jeito certo. E porque eu também, primeiro momento já me veio uma culpa. Depois não, eu preciso mostrar para ela que eu tenho um legado. A gente que eu cobra muito, né? Muito,
muito. Porque nós tivemos ótimas mães, nós temos ótimas mães, né? A minha mãe é maravilhosa, a sua também. E ótimas famílias, ótima criação, porque a música tem isso, dessa criação, dessa afetividade. E a gente quer trazer isso para os nossos filhos também, e nós trazemos. A gente faz isso. E eles entendem, né? Entendem. Eu estava falando com ele ontem, e ele sempre pergunta, é amanhã, né, mamãe, o podcast? Vai lá, arrasa. Eu digo, você ore por mim para dar tudo certo, a mamãe não gaguejar. E aquela coisa gostosa, e ele que lembra, né, primeiro do que eu. É muito gratificante isso, a gente ter um apoio, né? Mesmo que do filho ele já tenha aquela consciência. Sim, sim. E me encoraja e me incentiva. Com certeza. Eu fico muito corujinha. Tá certo. E você não gaguejou. E você teve uma participação linda aqui, inspiradora. Tenho certeza para todo mundo que está ouvindo. E antes da gente finalizar, eu queria que você trouxesse uma mensagem, uma frase, uma situação que foi de extrema mudança para você e que te trouxe uma renovação de vida, e que você falasse isso para as pessoas, essa frase, essa mensagem, para quem esteja passando por esse momento, alguma dificuldade ou algum pensamento, que essa pessoa possa mudar a vida dela também, assim como você mudou a sua. A mensagem que eu quero deixar é, primeiramente, eu sou uma mulher de muita fé, né? Eu sou uma pessoa, tenho muita fé em Deus, e que vocês tenham fé para correr atrás daquilo que vocês acreditam, que vocês sonham. E mudança, né? A mudança é uma coisa muito importante na nossa vida. Se a gente não mudar, nada vai mudar que está ao nosso redor. Então, é muito disso que eu quero trazer para vocês, essa mudança de mentalidade, sair da zona de conforto, né? Porque eu sou prova viva disso, né? Eu estava muito na minha zona de conforto. E vou deixar a frase aí da professora Thaís, né? Que é a inspiração para mim. Sopre seus sonhos ao vento e eles retornarão em forma de realidade. Muito bem. Su, muito obrigada por estar aqui. Que prazerzão foi. Prazerzão foi, viu? Te conhecer já pela segunda vez ao vivo, né? Que você já veio para São Paulo em outubro, a gente se conheceu aqui, e agora de novo em janeiro de 2024. Então, um prazer, um orgulho ter você aqui. Eu me lembro da nossa primeira conversa, da sua cara ali toda amedrontada, toda perdida, e hoje essa profissional segura, essa mulher segura que vem aqui para São Paulo e que está alçando voos maiores na carreira. E de novo eu vou deixar aqui a frase: longe é o lugar aonde você não quer estar. Você pode ir para qualquer lugar, você pode ir longe demais, contanto que você queira. Su, obrigada mais uma vez, sou sua fã, adoro o seu trabalho. A oportunidade. E vamos lá, né? 2024 está só começando. Com certeza. Vamos juntas, querida. Muito obrigada, viu? Espero que você tenha gostado desse episódio que terminou aqui num final de emoção, de maternidade e de momentos realmente de muita confraternização e alegria com a Suzana. Aqui embaixo você vai ter as redes sociais da Suzana para você conhecer, as minhas também. Curte aqui esse episódio e continua acompanhando os próximos episódios do Pode Sim, que eu te espero.